Canal Futura encomendou para nossa produtora Base 1 Filmes que criasse um projeto, um programa avaliando, investigando, destrinchando aquelas notícias que viralizam na internet, mas que ninguém sabe exatamente do que se trata o fato em si. Hoje o papo já tá rolando solto aqui sobre carro elétrico. É bom, vale a pena, compensa? Já tá comprando o seu, Serrinha? Eu acho que a bicicleta elétrica é um passo anterior ao carro elétrico. Para você, se você consegue se dar bem... Aí... Ainda mais uma questão financeira mesmo. Pois carro é. elétrico ainda é mais caro que a gasolina, né? Não sei, Caio. O único carro elétrico que a gente tem à venda no Brasil hoje, a bagatela é de R$200 mil. Vocês que têm carro, o que vocês gastam com gasolina, vocês acham que vale a pena? Tipo... Eu não sei o preço de abastecimento de carro elétrico, como é que funciona isso? Então, depende do lugar. Por exemplo, na Noruega é subsidiado. Ninguém paga. Então, no fim das contas, o carro é caro, mas ele vai se pagar. A partir do momento que se continuar sendo de graça, ou se for muito mais barato do que o combustível fóssil, uma hora vai compensar. E é uma questão com esse segundo renascimento do carro elétrico, é que conforme ele vai massificando, vai ficando mais barato, né? Você falou do segundo renascimento porque o primeiro não deu muito certo. Você sabe? Na verdade, teve o nascimento do carro elétrico. Foi lá em 1900, junto com os carros a gasolina. Você tinha mais carros elétricos na rua que carros a combustão. Com a produção em massa lá, com o Ford, sumiram os carros elétricos. Aí teve o primeiro renascimento, que foi em 1996, que a GM lançou um carro chamado EV1, que era um carro que tinha uma boa autonomia. Depois de um lobby da indústria do petróleo e tudo, as próprias montadoras pararam de produzir os carros, foram lá e tomaram todos os carros, não renovaram nenhum leasing e todos os carros simplesmente foram pro lixo. Fernanda e Michel já andaram de carro elétrico? Já andei de carro elétrico e em Fortaleza tem carro elétrico. Sim, tem vários pontos da rua, tem parado o carro onde você faz cadastro, aluga, você vai lá, retira o carro, usa o carro elétrico pela cidade, para de novo nos pontos. Tem uma questão muito ligada com lixo e com bateria. Você usa a bateria e quando ela não tiver mais uso, você consegue reciclar essa bateria ainda 100%. Li relatos que tem como os freios, a energia cinética ser reutilizada nesses carros. Isso é usado na Fórmula 1. Conforme você vai freando, depois de algumas voltas, aquilo ali ele enche uma bateria e você pode usar em ultrapassagens ou em algum momento, isso é permitido você usar. Então, eu acho que é uma coisa que realmente não tem mais volta, né? É de geração. Acho que os millennials e essas gerações novas que estão vindo, elas realmente estão vindo com uma cabeça de consumo diferente. Na Alemanha, a partir de 2035, já foi sacramentado o fim do carro, a construção do carro a combustão. A partir de 2035 é proibido construir carro na Alemanha que não seja elétrico. Então, ou seja, assim, a tecnologia já está aí. Mas eu fico pensando, assim, da minha cabeça de leigo, o que impede de não acontecer de novo o que aconteceu? A indústria dos combustíveis fósseis impedir eu acho que o carro agora elétrico vire uma realidade? Eu acho que agora não tem mais como. Assim. Por uma questão do combustível fóssil, você não tem mais como esconder o que ele é, assim, o que ele faz. Mal. As pessoas estão mais dispostas a transformar a vida delas usando coisas que agridam menos o meio ambiente. Mas assim, geração mesmo, né? Vamos então tentar falar com os cientistas, com os especialistas, com os automobilistas de carro elétrico para saber até onde essa revolução pode mudar o Brasil e mudar o mundo. O mundo. O mundo anda cada vez mais preocupado com as questões ambientais. Nessa busca por sustentabilidade, fontes de energia que poluam menos, continuar queimando combustível fóssil e jogando gases poluentes na atmosfera não é muito inteligente. Por isso, nos últimos anos vem aparecendo os carros elétricos. E muita gente, muitas empresas, muitos governos pelo mundo todo buscam como solucionar os problemas que faltam para fazer a coisa pegar. Aumentar a autonomia desses veículos, oferecer infraestrutura para as recargas, dar incentivo para o preço ficar mais barato e acessível às populações. Parece muita coisa, mas calma. Como eu disse, tem muita gente trabalhando nisso recentemente. A Tesla, do Elon Musk, aquele cara que dizem que é o Tony Stark da vida real, foi uma espécie de pioneira. Eles já lançaram carros elétricos esportivos, autônomos, já mandaram até um para o espaço. Mentira, não explodiu não. É quase uma empresa militante pela causa do carro elétrico. E tem dado certo. Não é à toa que todas as concorrentes já começaram a se adaptar a essa realidade. A coisa só cresce. Na China, então, já são vendidos quase 2 milhões de carros elétricos por ano. E a empresa BYD, que é chinesa, é a maior fabricante de veículos desse tipo no mundo todo. O Japão tem mais torres elétricas para recarregar as baterias desse tipo de carro do que bombas de gasolina para abastecer os carros tradicionais. O Brasil está um pouco atrás nessa evolução, é verdade. Mas não está parado não, pelo contrário. Em 2014, o primeiro carro elétrico brasileiro foi lançado. A venda
venda desse tipo de carro aqui no país cresceu quase 60% só nos 3 primeiros meses desse ano. E uma empresa de Santa Catarina quer lançar ainda em 2018 um carro elétrico que vai dar para carregar na tomada de casa e sair dirigindo. Com a crise dos combustíveis que a gente teve recentemente, o interesse pelos carros elétricos aumentou muito e muito rápido. Em breve, vamos inaugurar nossa primeira fábrica nacional de veículos elétricos. E o Senado brasileiro já discute alternativas para que esses carros se tornem mais populares, tanto do ponto de vista do preço como da praticidade. São as duas principais barreiras ainda para esses modelos. E alguns estados do país já estão correndo para se adaptar a essa nova realidade. O Paraná é um exemplo. É lá que vai ser implementada uma eletrovia de mais ou menos 700 quilômetros, ligando o leste e oeste do estado. Uma eletrovia é uma rede de pontos de abastecimento para carros elétricos em uma estrada. Essa vai contar com 8 eletropostos. É uma iniciativa da Copel com a Itaipu Binacional. Na busca para se tornar uma Smart City, ou seja, uma cidade inteligente, Curitiba anda inaugurando diversos eletropostos. Inclusive, algumas empresas automobilísticas aproveitam a infraestrutura da cidade para testar os seus novos modelos de carros elétricos. Mas para saber se os carros elétricos são de fato mais vantajosos, se as baterias de íon e lítio poluem menos o meio ambiente, se eles podem de fato ser mais baratos, eficientes e acessíveis, para entender como funcionam esses veículos, só vendo de perto. O Projeto Meme embarca então para Curitiba, uma das cidades piloto, para conferir essa nova realidade e saber como isso pode impactar o país todo e, quem sabe, mudar o nosso futuro. Antes de falar com os especialistas, o Projeto Meme veio para a rua para ouvir as impressões e opiniões das pessoas sobre o carro elétrico hoje em dia. Crise esse ano da gasolina em maio, se você teve algum problema, passou por algum perrengue para conseguir alguma coisa? Eu tô pra caraca, putz. Fui impedido de ir a Búzios por falta de combustível. Eu tive adiamento de uma prova de um concurso público em São Paulo. A gente é muito refém do combustível, então quando acontecem essas coisas a gente não tem por onde ir, só se vier de bicicleta. E o que você pensa dos carros elétricos? Eu acho maneiro. Uma boa alternativa, sim. Reduzir a poluição. Seria uma solução se o país desse infraestrutura para você mantê-lo. Acho que não mudaria muita coisa, não. Mas a tecnologia vai ter que evoluir muito para poder suportar, né? E a infraestrutura também para suportar as cargas do carro em termos de eletricidade. Não sei dirigir. Fica para outra encadernação. Essa eu não sei mais. Projeto Meme chegando em Curitiba, desembarcando aqui para conversar com dois especialistas, dois caras que vão tirar nossas dúvidas, que vão matar nossas curiosidades sobre como o carro elétrico funciona e como ele vai sendo inserido no dia a dia dos brasileiros. Primeiro a gente vai conversar com o diretor do desenvolvimento dos carros elétricos para falar como esse tipo de veículo está sendo implementado no dia a dia aqui do país. A velocidade do veículo é dada em função da velocidade da rotação do motor. Ele tem só um redutor, então uma relação fixa de engrenagem, mas que não tem mudança. Dá para dizer que é um carro mais simples até de dirigir do que uma combustão? Ele é mais simples e justamente por isso ele é mais barato de se manter. Ele é 60% do valor de um carro a combustão interna. O veículo elétrico ainda ele tem um valor de aquisição mais elevado do que um veículo a combustão. Na expectativa que esse valor vai se equiparar até 2025. Na Europa, eles possuem incentivos fiscais com que fazem o cliente tenha a escolha em comprar um veículo elétrico ou a combustão no mesmo preço. Então eles chamam de bônus ecológico. Aqui no Brasil, a gente veio trabalhando junto com o governo uma classificação fiscal do veículo elétrico, que isso saiu finalmente na semana passada. Então nós tínhamos até mesmo uma penalização pelo veículo elétrico, com um IPI elevado de 25%. Um veículo a combustão 1.0, que é a melhor eficiência energética que nós temos, é 7%.
Projeto MEME segue aqui em Curitiba para conhecer mais sobre o funcionamento dos carros elétricos, de como eles estão sendo implementados, e hoje a gente está aqui para visitar um eletroposto, onde está sendo implementada uma eletrovia, ou seja, uma rodovia cheia de eletropostos. E a gente vai conversar com o Zeno Nadal, que é o cara que está implementando essa via. A estação ela é preparada com 3 tipos de conectores para atender os principais carros do mercado. Para esse veículo que a gente tem aqui hoje, ele carrega a bateria em meia hora. A ideia aqui é você permitir aos proprietários de veículos elétricos que tenham uma estação de recarga rápida e possam percorrer grandes distâncias. A tendência é que o modal movido a combustível fóssil se extingua num período aí de 20, 30 anos. Da onde vem essa energia? São usinas hidrelétricas que fornecem essa energia para as estações. A expectativa é que algumas dessas estações você tenha o complemento através da captação da energia do sol. Queira ou não, é uma matriz limpa que está sendo utilizada para a recarga desse veículo. Vamos falar agora com o Davi Martins, do Greenpeace, que trabalha justamente na área de mobilidade urbana e que vai ter toda a autoridade para falar para a gente se os carros elétricos de fato podem afetar tanto assim positivamente o nosso meio ambiente. Realmente eles podem fazer essa diferença, essa revolução toda na nossa vida? O que a gente acredita é que eles podem fazer parte da solução, né? Substituição de veículos com motores a combustão por veículos elétricos vai trazer uma revolução, né, na cidade significativa, porque se a gente apenas trocar os veículos atuais por veículos elétricos, a gente vai deixar de emitir poluentes locais e gases de efeito estufa, com certeza, isso é um ganho. Por outro lado, a gente continua mantendo a população das grandes cidades brasileiras refém do transporte individual motorizado. Já existe realmente baterias mais limpas, porque a gente sabe que a bateria também, de certa forma, agride o meio ambiente, né? A gente ainda está nesse momento de troca de tecnologia. Apesar dessa questão da bateria, os carros elétricos podem ajudar as cidades a terem uma distribuição melhor da energia. Se a gente imagina que tem uma hecatombe mundial e acaba o combustível fóssil do dia para a noite, todo mundo passa a usar carro elétrico, está resolvido o problema, pelo menos em termos de automóveis e autoestradas e tudo mais? No pior cenário possível, a gente teria aí um aumento do consumo de energia que a rede atual já conseguiria suprir. A troca de 100% dos ônibus atuais, a mobilidade diesel, por ônibus elétricos, traria um impacto na saúde pública bastante positivo. A gente está falando aí que hoje são 4.000 mortes ao ano na cidade de São Paulo por conta da poluição emitida por esses ônibus. Depois da crise de abastecimento que a gente passou quando teve a greve dos caminhoneiros, conversando com as pessoas na rua, eu vi sim que elas têm interesse na alternativa do carro elétrico, mas que ainda parece uma solução muito distante. Bom, de volta aqui à produtora, dá pra gente dizer que o futuro com certeza aponta para esse tipo de transporte. A gente conseguiu elucidar algumas dúvidas, mostrar o funcionamento e como esses carros estão sendo implementados no dia a dia hoje. Conversando com o Davi, do Greenpeace, a gente viu que só carro elétrico não vai resolver o problema da ecologia e do meio ambiente. Mas, de qualquer forma, é um pequeno, mas importante primeiro passo.